Qual é o pré-requisito? Eu tenho que entender que existe um Pai, que é o chamado Pai das Luzes, o Senhor sobre todas as coisas, que me conhece desde a fundação do mundo, desde quando eu estava no ventre da minha mãe, me conhece, eu fui gerado pela graça, pelo favor dele, e que tudo que acontece na minha vida hoje, ou seja, se eu estou vivo aqui hoje, é por causa da graça desse ser, que é esse Pai que nós chamamos, chamado Deus, Yahvé, Jesus, o Senhor, não é? Que Ele é o Senhor. Então, primeiro requisito, se você não se sente consolado, se você não se sente confortado, né? Confortado, se você não sente, sabe, não tem respostas para muitas coisas, né? Se você não consegue entender muitas coisas ou fatos que têm acontecido na sua vida, não é? E se você não tem, não experimentou, ou seja, essa habitação do Espírito Santo dentro de você, esse é o primeiro passo. Porque muitas vezes hoje as pessoas estão vivendo crises e não estão conseguindo sair das crises, né? Estão em situações de depressões profundas ou muitas vezes, sabe, estão vivendo esse grande problema na nossa sociedade hoje, que são as crises existenciais. Tem muitas pessoas verdadeiramente assim, amarradas, completamente, sabe, jogadas em situações difíceis na sua vida, porque elas estão vivendo crises existenciais. O que é uma crise existencial? É a crise do existir. Por que eu vivo? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci no ano que eu nasci? Por que eu não nasci há 200 anos atrás? Qual o propósito para a minha vida? Por que tem tantas perguntas sem respostas para a minha vida? Tantos questionamentos, dúvidas. Será que eu vou morrer amanhã? Será que eu vou viver até os 70 anos? Será que eu vou ver os meus filhos, os meus netos, bisnetos? Enfim, são multidões de perguntas e questionamentos. Então, a primeira resposta que eu tenho para você que está vivendo esta realidade, ou está numa crise existencial, ou quase depressivos, né, profundos, que você não quer se relacionar com ninguém, quer se isolar, quer estar dentro de um quarto escuro. Primeira coisa, primeira atitude, você precisa reconhecer o Senhor na sua vida. Você precisa reconhecer, você precisa abrir seu coração, permitir que Ele entre no seu coração. E aí, pela fé, nós fazemos essa oração, não é? Nós fazemos pela fé, a gente não consegue visualizá-lo, a gente não consegue apalpá-lo aqui, mas sabemos que Ele está aqui, porque as Escrituras afirmam isso, né? Então são promessas, Ele diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Então Ele está aqui, está dentro de nós, porque Ele disse, se você com seus lábios confessar, não é? E com o seu coração você crer, vai ser salvo. Né? Então o texto de Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato, né? Se você abrir a porta, entrarei, cearei contigo e ele comigo, né? Ou seja, então é esse nível de relacionamento. Então por que através dos meus lábios? Porque eu tenho que crer no meu coração e verbalizar. A Bíblia diz que tudo que for ligado na terra vai ser ligado nos céus, e tudo que for desligado aqui na terra é desligado dos céus. Então como que eu posso ligar aqui na terra? Através dos meus lábios, no sentido de dizer, eu quero, eu assumo o compromisso, eu me arrependo, eu te convido, Senhor, vem habitar no meu coração. Então esse é o primeiro passo. Aí o Espírito Consolador vai entrar dentro do seu coração e a mudança vai acontecer de dentro para fora, né? Porque essa é a verdadeira mudança. Mudança externa, ou seja, ajuda em partes, mas ela não tem uma efetividade na profundidade, né? Palavras boas é bom, é ótimo. Palavras de encorajamento é interessante, sim. Tem seu valor? Claro que tem, né? Ou seja, palavras muitas vezes que nos desafiam, nos levam a sair do nosso lugar de letargia. Ajuda? Ajuda. Mas se não existir aquele que é o príncipe da paz, habitar dentro do nosso coração, então aí tudo é mais difícil para fora, né? Eu quis fazer aquela pergunta também para puxar essa discussão sobre Jesus sendo essa porta de entrada, né? Para o relacionamento com o Espírito Santo. Porque eu fiquei pensando enquanto você falava aqui, em pessoas que praticavam a religião na época, como a mulher samaritana, por exemplo, quando encontra com Jesus lá no capítulo 4 de João, ela fala, olha, eu vou traduzir nas minhas palavras o que ela diz, eu quero tanto adorar a Deus do jeito certo, né? Então me explica, se adora na montanha, se adora no templo. E Jesus fala, tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, né? E aí, porque Deus é espírito, Ele quer quem o adore de verdade.
E aí, lá na frente, no capítulo 8, Jesus fala sobre Ele ser a verdade, Ele ser o caminho, aliás, no capítulo 14, mas no versículo 8 ele fala sobre conhecer a verdade e fala que quando o Filho te liberta, e ele está falando dele mesmo, você é verdadeiramente livre. E lá no capítulo 14 ele fala sobre Ele ser a verdade, Ele ser o caminho, Ele ser a vida, né? E aí logo depois ele fala sobre o Espírito Santo. O caminho para você ser consolado pelo Espírito Santo é Jesus, porque o Espírito Santo, como já foi dito muito bem aqui antes, ele faz parte da Trindade, não é? É o Deus trino numa só pessoa, mas pessoas também, pessoas independentes, ou interdependentes, melhor dizendo. É difícil de entender o mistério da Trindade, mas é assim, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse que hoje ministra no nosso coração. Jesus andou na Terra há 2000 anos atrás, aproximadamente, não é? Enquanto homem, enquanto pessoa, e deixou então o Espírito Santo como esse confirmador de tudo aquilo que Jesus falou. E o caminho é esse que o pastor Rogério está dizendo aqui, é você confessar Jesus. A gente poderia até fazer uma oração dessa, conduzindo as pessoas em casa, porque eu creio muito que o Espírito Santo, ele vai começar a consolar pessoas que ainda não tinham um relacionamento com o Senhor, né, a partir de agora. Exato. E aí a gente faz essa oração, conduz as pessoas em oração e depois a gente pode continuar falando sobre o Espírito Santo ser o Consolador. Fazemos, posso? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ter o Espírito Santo em nós. E nós queremos agora, Senhor, te pedir que esse privilégio que o Senhor nos deu, fazendo com que nós, através da fé, recebêssemos o Espírito Santo do Senhor, venha agora a não ser apenas um privilégio nosso, mas que seja um privilégio de todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Que o Senhor possa alcançá-los e de uma maneira tão maravilhosa que eles possam receber agora a revelação do Teu Espírito neles, habitando neles, trazendo o consolo do Senhor. Aleluia. Nós sabemos, Senhor, que a porta é que o Senhor Jesus entre na nossa vida primeiro, porque depois que Ele entra, o Espírito Santo faz habitação em nós. Então, Senhor, se tem alguém nesse momento que ainda não teve essa experiência com o Senhor, essa experiência de receber o senhorio de Jesus Cristo e o perdão dos seus pecados através do sacrifício dele na cruz, que essas pessoas possam agora serem tocadas pelo Senhor Espírito Santo, porque é o Senhor que convence. Amém. Então, que venha o convencimento agora e que cada uma dessas pessoas que estão agora nos ouvindo, que elas possam se render diante do Senhor. Amém. E declarar com a sua boca, crendo no seu coração, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Porque na hora que isso foi estabelecido, o Senhor Espírito Santo, com certeza, vai entrar e fazer habitação na vida de cada um deles. Senhor, eu oro agora, clamando ao Senhor por isso, e que cada um agora venha entender a necessidade de ter não apenas uma visitação do Espírito, mas de se permitir ser morada desse Espírito maravilhoso que é o Senhor em nós e nos consolar em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que está em casa aí ou no trabalho, acompanhando pelo seu computador, quem sabe num leito de hospital ou até mesmo num presídio, né? Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador, e eu quero viver eternamente com o Senhor. Escreve, portanto, o meu nome no livro da vida, para que eu viva todos os dias dirigido, orientado pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo na minha vida.
e a partir de agora eu quero ser consolado por você. Em nome de Jesus. Amém. A partir de agora, você que não tinha confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e o fez agora, você será consolado pelo Espírito Santo. E é exatamente esse o tema do nosso Clínica da Alma de hoje. O Espírito Santo, ele nos consola, não é? Consola do quê? Consola do seu sofrimento, sabe de uma coisa, da sua dor. Sabe uma coisa, Jean? É que hoje em dia a gente tem visto assim, o nível de estresse que as pessoas têm vivido e os níveis de pressão, de angústia diante das necessidades, muitas vezes, de se afirmarem, necessidades de conquista, necessidades de ter, necessidade de possuir, necessidade de ser. Isso leva as pessoas a viverem muitas vezes numa roda viva, né? Na vida. E o que eu tenho percebido nesses últimos tempos agora é que muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, né, são cristãos, conhecem o Espírito Santo de Deus, um dia aceitaram como Senhor e Salvador, só que não conseguem se sentir consolados, não conseguem se sentir confortados. Por quê? E aí eu quero levantar uma questão aqui que a gente tem percebido muito nos nossos atendimentos. As pessoas estão buscando consolo, conforto na fonte errada. Né? Estão buscando nas pessoas ou nas coisas, ou nas conquistas. Né? E muitas vezes o conforto e consolo está muito associado a sucesso. O bem-estar. O bem-estar, entende? E isso tem trazido uma confusão muito grande dentro das pessoas, que tem muitas vezes levado as pessoas a esquecer a verdadeira fonte, esquecer o verdadeiro conforto e estabelecer as suas confianças e as suas expectativas em coisas que na realidade, ou coisas ou pessoas que não vão conseguir suprir. E a artimanha do inimigo aí é mudar o foco, né? Tirar do foco tirar verdadeiro. do foco do próprio Espírito Santo, né? Questão, é muito interessante isso. E as pessoas se alertam por isso, que eu acho que o Rogério colocou aí muito forte. E a gente vê isso nos trabalhos que a gente faz, a pessoa tira o foco. Ela tira o foco da plenitude do Espírito na vida dela e troca por situações e coisas. Aí eu só vou me sentir bem se isso acontecer na minha vida, você entendeu? Ou se, né, minha vida financeira melhorar, não quer dizer que não vai melhorar não, mas não pode colocar isso como troca. O que você está falando é que a pessoa pode ser consolada com doença, no meio da doença, Sim, no meio da pobreza. No meio do redemoinho, tá entendendo? Ele está ali no meio do redemoinho. É Paulo lá no barco em Atos 27, Isso. o barco quase afundando e todo mundo desesperado. Exatamente. E ele acalmando o povo, né? Uma coisa... Calma aí, gente, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Todos vão salvar, vai chegar todos na ilha. Interessante que nesse texto que você está usando, que as coisas materiais eles perderam. Até o barco. A barco foi destruído, mas ninguém morreu. Ninguém morreu. E é interessante que ele fala assim: o meu Deus me falou que ninguém vai se perder. Isso. Quer dizer, ele tinha o Espírito Santo de Deus consolando ele. Consolando. Agora imagina a gente dentro de um barco em pleno terremoto não, um maremoto, ou seja, um tufão lá. Qual é a segurança das pessoas? Talvez o barco. O barco vai ser a minha segurança. Que eu posso pegar no barco. Posso segurar. E Paulo falou justamente o contrário. Meu Deus disse que ninguém vai se perder. Os bens materiais nós vamos perder, mas ninguém vai se perder.